Que Deus abençoe a todos nós nessa manhã de domingo. O tema de hoje é sobre o poder da oração. E a gente tem ouvido falar muito, né, sobre a oração, sobre como se comportar perante a oração, muitas palestras, muitos oradores, muitos textos. E nessa busca de um tema para que no domingo de manhã a gente pudesse conversar um pouquinho, eu encontrei esse livro chamado A Boa Nova, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito, vamos lá, obra mediúnica, né? Humberto de Campos. E no capítulo 18, ele fala sobre a oração dominical, que justamente é a oração que a Marli fez agora há pouquinho para a gente aqui. É muito interessante esse livro porque ele explica, ou ele cobre, todos esses buracos da passagem de Cristo, né, daqueles momentos que nós não ficamos sabendo, né, porque a gente tem o Evangelho ele apresenta informações muito importantes, mas existem buracos, né, ali da comunicação de Cristo com os apóstolos, e esse livro ele traz muitas informações. Então, eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechinhos aqui para a gente poder discutir. Então, no capítulo 18, oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro fica maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. O que acontece aqui? Ela fica maravilhada com a capacidade de Jesus, do Mestre Divino, em fazer a cura. E nisso, ela pega Simão Pedro e começa a pedir para que ele entre em contato com Jesus, pedindo, entre aspas, alguns favores, né, já que Simão Pedro conhece Jesus mais intimamente. Então, ela pede para que ele vá até Jesus para resolver alguns problemas, né? E aí, nessa conversa, chega um determinado momento em que Simão Pedro ele tenta, né, tirar um pouco mais de informação de Jesus, vamos dizer assim, acerca do processo da oração. Continuando o texto, um pouquinho mais à frente, chegada que foi a ocasião, o apóstolo, no caso Simão Pedro, procurou provocar muito de leve a solução de um problema, que foi a razão, né, do Simão Pedro procurar Jesus aí nesse momento. Perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Jesus responde: Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendências para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que, em todos os séculos da vida humana, recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então, Jesus deixa bem claro que nós somos ouvidos. Não significa ser ouvido, ser atendido, porque aí existem várias situações em torno disso, que vão desde o merecimento
até a necessidade e a responsabilidade das pessoas nesse momento. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo: se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças da sorte? O Simão Pedro, ele questiona Jesus aqui exatamente sobre aquele ponto que às vezes as pessoas abordam e levantam em relação ao merecimento. Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Só que nesse caso aqui do Simão Pedro, ele questiona Jesus sobre o seguinte: por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e a cuidar da nossa horta? Então, o Simão Pedro aqui, ele tá questionando Jesus e está relacionando o seguinte: merecimento. Por que alguns têm mais, outros têm menos? E que na cabeça da gente, o que é menos? O que é mais? Né? Então, é exatamente esse ponto que ele coloca para Jesus. Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos os seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil, como a sabedoria da terra. Né? O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado, que cuida do sustento da vida. Né? Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o Pai protege e abençoa. Aí Jesus diz: achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que, antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, vem a explicação de Jesus para Simão Pedro, falando: todas as orações são ouvidas. Depois, Simão Pedro questiona Jesus em por que uns parecem ser mais ouvidos do que outros. E aí Jesus vem e nivela todo mundo. Não é assim. Não é um é mais ouvido do que outro. Todos são ouvidos, mas cada um na sua medida, naquilo que precisa para desenvolver-se, para evoluir. Então, o que seria de uma escola sem o pessoal que cuida da limpeza? O que seria da escola, né, sem uma pessoa que cuidasse dos recursos humanos, das compras, da parte pedagógica, da diretoria, da organização, da alimentação, né? De cuidar das plantas? Então, ali tem os jardineiros, tem o pessoal que cuida, que pinta, que organiza as salas, que cuida das crianças pequeninas. Então, todos nós temos uma função na sociedade. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo deixar claro que nós todos temos papéis importantes. Não existe um papel maior ou menor. Então, não existe essa de que alguém
tem um poder sobre a oração mais forte, ele pede mais, ele consegue mais. Não é bem por aí que funciona a coisa. Jesus continua aqui. Já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de ser um soldado. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei, seja como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Ou seja, o que eu vou ser ou o que eu serei amanhã. Hoje o Marcelo é professor. Eu sou professor numa escola, eu dou aula de ciências no ensino fundamental 2, dou aula de química para o ensino médio, dou aula na faculdade, na engenharia química, mas e amanhã? Na minha carreira, se eu pensar bastante, eu vou lembrar que eu já fui estudante, eu vou lembrar que eu já fiz pesquisa, eu vou lembrar que eu já trabalhei numa indústria, que eu já fui pesquisador dentro de uma empresa, que eu já escrevi projetos e assim por diante. Então eu vejo que na minha vida coisas acontecem e que essas coisas que acontecem, elas variam de acordo com as necessidades daquele momento. Então, em um determinado momento da minha vida, eu era um estudante que não conseguia fazer conta. Eu lembro até hoje, quando era pequenininho, eu tinha dificuldade para fazer cálculo. Depois que eu aprendi a fazer cálculo, eu comecei a ter um pouquinho de dificuldade com a parte do português, né? Análise sintática, né? Eu tinha bastante dificuldade com análise sintática. E depois que eu aprendi análise sintática, eu fui me desenvolver lá no cursinho para o vestibular. Prestei o primeiro vestibular, caí das escadas, porque achava que sabia um monte de coisa e, na verdade, não sabia nada. E aí eu vou estudar de novo e meu pai me aparece e fala: Marcelo, eu consegui um emprego para você numa loja de componente eletrônico chamada Rádio Elétrica Geral. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu ia fazer farmácia bioquímica e meu pai me coloca dentro de uma loja. Fui trabalhar nessa loja. Cheguei nessa loja, não sabia vender nada, nunca tinha vendido nada na minha vida. E eu lembro até hoje, no primeiro dia, o seu Bento, que era o dono da loja, me deu um microfone e falou assim: tó esse microfone aí, pode vender caixa de som, se vira. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para vender uma caixa de som com microfone na mão? E aí ele ensinou. Ah, então, peraí, entrou uma outra coisa que Jesus estava falando aqui nessa colocação dele. A gente aprende com mestres que aprenderam antes da gente. Então, a oração é algo que a gente precisa ter em mente, é um processo de evolução também. Ela faz parte do nosso processo de evolução. A oração é para nos dar forças, é para nos educar, nos orientar, nos ajudar. E não obter coisas materiais como a gente anda sendo treinado. A gente anda sendo treinado aí, né? A gente está sendo treinado a ter, apenas ter. E a oração ela é voltada para ser. Então, para se tornar,
se tornar algo, ganhar forças, né? E isso tudo está relacionado com merecimento. Às vezes, hoje, eu paro para pensar e falo, nossa, quanta coisa eu fiz na vida. Só que eu estou com 47 anos de idade. Quanto falta? Não sei. Mas tudo pode mudar? Pode ser que eu tenha que exercer uma outra atividade, né? Eu vejo grandes colegas, assim, que da época de escola eram estudantes como eu e que hoje estão muito bem de vida. Significa que a oração deles foi mais forte? Não, foi a dedicação, foi o trabalho, foi o estudo, foi o merecimento, né? Então, o merecimento é quem mostra a Deus, através da intenção e do trabalho, se eu tenho capacidades de receber aquilo que eu estou pedindo. Eu posso pedir amparo, eu posso pedir ajuda, eu posso pedir bons conselhos, eu posso pedir proteção. Aí, na continuação do texto, Jesus ainda fala uma coisa muito importante em cima de uma pergunta do Pedro. Pedro continua nesse tema, tá? Ele continua insistindo nesse tema. Mas foi muito interessante essa insistência de Pedro, porque essa insistência de Pedro levou a uma das coisas mais importantes do cristianismo. Vamos lá. Mestre, como devemos interpretar a oração? Aí Jesus responde. Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. É muito interessante esse trecho. Em todos os momentos da nossa vida, oração. Um dia eu fui dar uma prova e o pessoal estava muito nervoso. E eu brinquei e falei, gente, vocês estão nervosos? Por quê? Ah, porque a prova é difícil, isso aqui. Eu falei, gente, já pararam para pensar que às vezes é bom fazer uma oração antes da prova para se acalmar? Aí todo mundo olhou para minha cara, ficou olhando com aquela cara de espanto, né? Professor de engenharia química pedindo oração. Eu falei, faz uma oração, se conecta com Deus, que provavelmente ajuda você vai receber. Agora, se você não estudou, nem Jesus vai te ajudar nessa, porque como é que ele vai utilizar os recursos que você tem? A oração utiliza os recursos que eu trabalhei, que eu desenvolvi. Se eu não tenho recurso, é aquela história, né? Ai, Jesus queria tanto ganhar na Mega Sena. Ai, Deus queria tanto ganhar na Mega Sena, queria tanto ganhar na Mega Sena. Até uma hora que um anjo apareceu e falou assim, joga. Se você jogar, quem sabe a gente pode te ajudar. Então, é mais ou menos assim, né? Eu tenho que ter recurso para que a espiritualidade, para que Deus possa trabalhar, para eu poder ser ajudado. Eu sei a diferença de um aluno que estudou quando faz uma pergunta numa prova, de um aluno que não estudou. Ele faz a pergunta lá e fala, meu Deus, né? Eu lembro de uma vez um aluno meu, ele não lembrava quanto era uma polegada em centímetros, ele me pega o dedo, pega a régua e fica medindo o dedão com a régua, né? Que é uma polegada, 2,5 centímetros como padrão. Ele ficou com a régua medindo lá e eu falei, meu Deus, o que ele está fazendo? Ele estava medindo errado, né? Ainda com o dedão e com a régua na mão, medindo errado. E aí a gente tenta orientar, né? Então eu imagino a espiritualidade, Deus conosco, quando a gente faz uma oração e aí tem bagagem, tem informação, ele tem uma estrutura, ele tem com o que eu possa trabalhar para ajudá-lo, né? Eu, de repente, estou aflito, estou com dificuldade, quero fazer uma oração pedindo ajuda, amparo, e na hora que a espiritualidade vem para me ajudar, Deus utiliza dos recursos para me ajudar, eu ponho os meus fones de ouvido e eu não dou ouvidos para o que é dito. Então, como é que eu vou ajudar, como é que eu vou acompanhar, fortalecer o ser, se ele não está dando ouvidos ao que eu estou dizendo? Continuando aqui.
Então, Jesus disse que a oração deve estar em todos os momentos. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas vêm apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão o cansaço do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Olha que interessante. É indispensável conheçamos um meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, agora vem uma observação de Jesus, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quando não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência divina, que tudo lhe concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento e que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Ou seja, o que Jesus está falando? Mas também você, através da oração, quer chegar até o Pai e pedir ajuda, não é só no momento em que o Titanic está afundando. É em todos os momentos. Nos momentos da alegria, nos momentos da felicidade, o agradecimento, né? O reconhecimento da vida, o reconhecimento de tudo que nós temos, né? Ser grato por tudo, grato pelo momento, grato pelas pessoas, grato pelos recursos, né? Uma vez na Mocidade Espírita em Araraquara, eu escutei o seguinte de um jovem: mas é fácil quando eu estou com o estômago cheio, com as roupas no corpo, uma casa, um banheiro, um chuveiro, né? Ser agradecido a Deus. Eu pensei, mas quanto maior a dificuldade, maior o mérito. Você não concorda comigo? Então, quanto maior a dificuldade e quanto mais grato eu sou no momento de maior dificuldade, maior o merecimento. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que a oração é algo que é só no momento do resgate, no momento do acidente, no momento que alguém fica doente, no momento em que alguém perde um ente querido. A oração, ela é constante. O tempo inteiro devemos estar em oração. Continuando o texto aqui. Agora, Simão Pedro continua. Continua debatendo com Jesus a questão da oração. Decorridos alguns dias, então se passou alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus,
mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Ou seja, Jesus, eu estou em comunhão com Deus, eu estou orando, eu estou conversando, só que eu não estou recebendo retorno. Eu não estou recebendo retorno. O que está acontecendo? A comunicação aqui está falha? Será? Será que eu estou pedindo certo? Será que eu estou pedindo a coisa certa? Né? E aí Jesus responde: e que tens pedido a Deus? Então Jesus foi direto, interrogou o mestre sem se perturbar. Aí Simão Pedro diz: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Aí Jesus falou: opa, peraí, problemas materiais? Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalento. Mas, sempre que solicitardes as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus, pedindo. Agora eu vou parar para depois continuar aqui, que é o momento mais importante desse trecho. Vamos lá. Simão Pedro estava entrando em comunhão com Deus, pedindo coisas materiais, e ele estava se sentindo frustrado porque ele não estava recebendo. Jesus disse o quê? Olha, com relação às questões materiais, não vai dar muito certo essa história. Agora, se você for pedir forças para superar dificuldades, orientações para o melhor caminho, né? Pedir ali um conselho, um bom pensamento, uma atitude a ser tomada, com certeza você irá receber este amparo, essa ajuda. E aí, uma coisa importante aconteceu nesse trecho, que o leitor mais desatento deixa passar. Jesus estava falando com Simão Pedro. E um dos filhos de Alfeu, que não tinha nada a ver com a conversa, vem e toca num assunto que é o mais importante do trecho. Ou seja, através da oração, do debate ali, dos ensinamentos de Jesus Cristo, alguém foi inspirado a chegar no ponto que deveria chegar toda essa conversa de Jesus. A pergunta foi, a colocação foi, né, de um dos filhos de Alfeu: Senhor, ensina-nos a orar. Esse foi o ponto mais importante desse trecho. Então, se a gente fizer um resuminho, Simão Pedro, né, ali no comecinho, né,
A sogra de Simão Pedro foi curada por Jesus. Ela pediu para o Simão Pedro, vai lá, fala com Jesus, vamos ver se a gente, né, consegue algumas vantagens aí. Você conhece ele, use de sua influência. Ele vai até Jesus, Jesus corta o mal pela raiz e fala, olha, desculpa, você não vai ter nenhum privilégio aqui, não, nem com Deus. Mas através da oração tem um monte de gente que tem recurso, que tem dinheiro, que tem isso, que tem aquilo, e eu, quando eu peço, eu não consigo. Jesus falou, mas não é por aí. A oração não é para isso. Isso você conquista com o seu trabalho. A oração é para te dar forças e orientações para trabalhar bem. Né? E aí, nesse debate em que Jesus fala da importância da comunicação com o alto através da oração constante e a importância de saber o que pedir, vem alguém que é orientado por Deus a fazer a pergunta que era necessária nesse momento. Tá bom, Jesus. Então, se eu não sei orar, o Simão Pedro não sabe orar, ninguém está fazendo certo, ensina a gente a fazer? Então, Jesus, dispondo-se naquele círculo com as pessoas, mergulhado num pensamento invisível, num oceano de luz, o mestre pronunciou pela primeira vez a oração que seria um legado à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerara a imensa bagagem das imperfeições humanas. Continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiências chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compreensões e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou sua oração dizendo com uma infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, agora finalizando esse trecho, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus
pelo mundo inteiro. Finalização do capítulo. Então, vejam, esse livro, A Boa Nova, ele tem este capítulo que relata sobre essa questão da oração, em que Jesus nos orienta, através das colocações do espírito de Humberto de Campos, a importância não só da gente se comunicar com Deus, a frequência com que a gente deve utilizar para se comunicar com Deus e a qualidade da prece. Não é qualquer prece, não é feita de qualquer jeito. É uma prece sincera do coração. Isso me lembra uma história que todos nós já conhecemos, muito simples, daquele senhor que passava na frente da igreja e falava: "Oi, Jesus, aqui é o Zé". E é mais ou menos assim que funciona. Vale mais um "Oi, Jesus, aqui é o Zé", sentido do coração, com todo o respeito, demonstrando toda a humildade, todo o carinho, do que uma oração longa, comprida, cheia de orgulho, cheia de pedidos descabidos, né? Em que muitas pessoas, e até nós mesmos, acabamos realizando. Então, que tenhamos em mente que a oração do Pai Nosso é uma oração importante, uma oração humilde, uma oração que eleva o nosso coração, mas que saibamos por que estamos fazendo a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Isso não vai funcionar, né? Orar por apenas orar. E, para finalizar, aqui no nosso bate-papo de domingo, eu passei por uma experiência, um curto período, 1 ano, 2 anos, trabalhando em reuniões mediúnicas, né, lá em Araraquara, no Consolador. E uma das coisas que eu percebi nessas reuniões, sob orientação do seu Adilson, acho que a Marli deve ter conhecido o seu Adilson, né, foi que o Pai Nosso, bem feito, sentido, com respeito a todos os espíritos que ali apareceram, ali se comunicaram, trouxe consolo, trouxe tranquilidade, trouxe calma para vários espíritos sofredores que ali se comunicaram. Os obsessores mais ferrenhos se ajoelham frente ao Pai Nosso, porque o Pai Nosso nos coloca exatamente no nosso lugar. Ela nos mostra quem somos nós, ainda pequenos, ainda egoístas, ainda orgulhosos, e ela também nos mostra que Deus está acima de tudo e que, por mais que a gente ache que tudo está fora do controle, nada está sendo feito sem que Ele autorize. Então, vamos utilizar a oração pedindo forças, as bênçãos, o amparo para quem necessita, quem precisa, da parte moral, sugestões, estudos, redicionamento da vida, né? Para que a gente possa viver uma vida melhor espiritualmente. Materialmente, é consequência do trabalho e do esforço do ser. A oração nos dá a força para estudar, mantermos firmes, caminho reto dentro das leis de Deus. Então, era isso que a gente
que a gente ia bater papo agora cedo, né, sobre o poder da oração. Eu acho que ficou claro, né, a capacidade da oração, e é uma ferramenta que está à disposição da gente e que a gente precisa começar a utilizar cada vez mais, né? Então, que Deus abençoe a todos nós, nos proteja nesse domingo, e agora, né, a gente abre para aquele momento onde as pessoas fazem as suas colocações, as suas observações, e agradeço imensamente a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre a oração aqui.